Oi pessoal, hoje nós vamos ver aqui várias palavras que algumas podem ser consideradas expressões, mas na verdade a gente vai ver Yojijukugos. O que são Yojijukugos? São palavras compostas de 4 kanjis. Geralmente elas têm um significado que se atrela a outros significados, obviamente, né? São significados de cada kanji em especial e às vezes a gente consegue quebrar esses 4, dividir em 2, às vezes a gente divide em 3 diferentes, às vezes a gente não consegue separar necessariamente cada uma dessas, né? Mas essas palavras, elas servem para ajudar a gente a se comunicar de um jeito muito mais, como eu vou dizer, fluente em japonês. Algum jeito que os japoneses vão imediatamente sacar o que a gente está querendo dizer. Então, quando a gente utiliza essas palavras que são tão focadas no significado dela, o significado é tão óbvio e a pessoa entende imediatamente o que você está falando com a intensidade que você quer, a gente consegue fazer muito mais uso da língua japonesa. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui 7 palavras que eu quero que vocês vejam e vocês tentem aplicar, talvez, no discurso de vocês. A gente não vai ver só as palavras e os significados, como a gente vai quebrar cada um dos kanjis aqui no seu significado, ver algumas outras palavras com esses significados e também nós vamos ver exemplos com o uso dessa expressão que eu quis trazer aqui para vocês, ok? Então, peguem o caderninho, eu sempre falo que é muito importante vocês usarem o caderninho. Não deixem de ter um caderno que vocês possam anotar as coisas de vocês e as palavras novas que vocês estão vendo. No computador não é o suficiente, tenham um caderno para vocês anotarem tudo que é importante. Beleza? Então, vamos lá! Então, a primeira palavra que nós vamos ver aqui é a palavra akusenkuto. Akusenkuto significa batalha difícil e sofrida. É uma coisa que você está lutando para você conseguir fazer, para você conseguir resolver e você está na batalha, né? Uma batalha difícil e sofrida. Vamos ver aqui os kanjis que a gente usa com essa palavra. O primeiro kanji que a gente vê aqui é o kanji de aku, que significa mal. É o conceito de mal e a palavra mal mesmo. A gente vai ver também a palavra warui, que significa ruim. Você fala que uma pessoa é ruim, a pessoa é waruito. Akuma, demônio. A gente tem depois o kanji sen, que é disputa. A gente tem a palavra tatakai, que é luta, com esse mesmo kanji. E a gente tem a palavra sensou, que significa guerra. Depois a gente tem o kanji que significa sofrimento, ku. E a gente vai ter também a palavra com ele, nigai, que significa amargo. Kuro, que significa dificuldades, tipo você tem dificuldades no trabalho, dificuldades na vida. Depois a gente tem a palavra to, que significa batalha. E aí a gente também vai ter a palavra tatakai com ela, exatamente como a gente viu antes. Com o outro kanji, o kanji anterior, a gente tem tatakai também. Dá para escrever com esses 2 kanjis. E a gente também tem sento. Por último, eu tenho um exemplo para vocês usando essa palavra. Kakuku no hokenjou ga kansen keiro no chousa ni akusenkuto shiteiru. As instituições de saúde de cada região estão travando uma dura batalha pesquisando a rota do contágio. Isso a gente está falando sobre coronavírus, né? Cada região, né? Kakuku, cada região. No hokenjou, as instituições de saúde que cuidam de saúde, as clínicas e tudo mais, estão travando essa dura batalha. Akusenkuto shiteiru, fazendo o quê? Tentando pesquisar a rota do contágio, por onde o contágio foi. E isso é akusenkuto, batalha difícil e sofrida. Aí agora a gente tem ikudo-on. Ikudo-on significa em uníssono. Em uníssono. O que é em uníssono? Quer dizer em uma só voz.
Vamos falar, por exemplo, vamos falar em uníssono, repitam em uníssono. Aí as pessoas falam todas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Essa palavra é composta primeiro pelo kanji de i, que é diferente. Ele tem ideias diferentes. Os kanjis do lado de cá, eu estou colocando o significado, né? Ideia diferente. E a gente pode fazer a palavra igi. Igi significa objeção. Você fazer uma objeção a alguma coisa, tipo, não concordo com isso. Igi arimasu, eu não concordo. E kotonaru, que significa diferenciar-se, ser diferente de alguma forma, diferente de alguma coisa. Depois a gente tem kuchi. Kuchi significa boca. E eu trago as palavras kuchizuke, que significa beijo, e koto, que é verbal ou oral. Por exemplo, você fala koto shiken, significa prova oral. Depois a gente vai ter aqui o kanji do onaji, que significa igual, mesma coisa. Então, a gente tem o do. Esse do, ele é aplicado junto com outras palavras. É a mesma coisa que alguma coisa. E aí a gente vai ter aqui onaji, que é igual. Doji, que significa ao mesmo tempo. Aí a gente tem também oto. Oto significa som, barulho. E aí a gente forma a palavra ongaku e a palavra neiro. Ongaku significa música e neiro significa melodia. Aí eu tenho aqui a frase Minna wa ikudon ni sansei shita. Minna wa ikudon ni sansei shita. Todos concordaram em uníssono. Todo mundo falou ao mesmo tempo que concorda. Ikudon ni sansei. Sansei é concordar. Então todo mundo concordou em uníssono. E esse aqui é ikudon em uníssono, de forma unificada. Agora a gente vai ter aqui Ishin Denshin. Ishin Denshin significa telepatia. Você fazer alguma coisa assim só com o poder da mente, telepaticamente. Essa palavra ela é composta pelo kanji primeiro de i. Esse i ele é usado de várias formas e é difícil você fixar um significado único nele, né? Mas ele tem um significado básico de por meio de. Então, por meio de o quê? Do coração, que é o que a gente vai ver depois. Então, a gente tem ijo, que é a palavra que significa acima de. Por exemplo, gosai ijo, acima de 5 anos. Juhasai ijo, acima de 18 anos. E izen. Izen significa antes de alguma coisa. Depois a gente tem o kanji de kokoro, que é coração. E esse kanji, ele vai ter uma outra forma de você dizer o coração, o órgão. A gente tem kokoro, é um coração metafórico. Você fala, fulano tem um coração bondoso, você vai usar kokoro. Mas quando você fala do órgão, o coração tá com problema de não sei o que, a gente fala shinzo. Shinzo é o órgão, coração. E kokorogamai. Kokorogamai é você tá preparado para alguma coisa. Tô preparada para o que deve vir, sabe? Eu tenho kokorogamai. Eu tô com kamae no meu kokoro. Eu tô com o meu coração preparado para o que deve vir. Depois a gente tem o kanji de transmissão, den. Você transmitir alguma coisa. E o próprio verbo transmitir é tsutaeru, também usando esse kanji. E a gente tem a palavra dengon, que significa recado. Tipo, dá um recado para o fulano, né? Eu trouxe mais algumas palavras com esse kanji porque o último também é de coração. Aí, como repete, trouxe aqui para as palavras. Densetsu significa lenda. E senden significa publicidade, tipo propaganda, né? Propaganda de alguma coisa. Vamos ver aqui uma frase de exemplo. Aru fufu wa ishin denshin no naka ga aru. Aru fufu wa ishin denshin no naka ga aru. Alguns casais têm uma relação telepática. Ou seja, você não precisa nem falar que a sua esposa já sabe o que você precisa. Ou você não precisa nem falar, o seu marido já vem trazendo alguma coisa que você precisa, né? Alguns casais têm essa relação telepática. Ishin denshin. Agora nós vamos ver a palavra ichi, itai, sui. Praticamente vizinhos.
Essa palavra aqui, ela é usada para você falar tanto fisicamente, que é uma coisa muito perto da outra, para falar de distância, que é uma distância muito curta, muito próxima, ou para você falar que você tem uma relação boa com alguém, você é muito, muito próximo daquela pessoa. E cuidado, essa palavra ela não se lê ichi, itai, sui, ela se lê ichi, itai, sui, tá? Vamos ver aqui os kanjis dessa palavra. Primeiro a gente tem o kanji de eu trouxe as palavras ichiban e hitotsu para vocês. Ichiban, hitotsu. E a gente tem também o kanji i. Esse i aqui, ele é usado para vestimenta, roupa. E nós vamos formar a própria palavra roupa, isho, que significa roupa, e ishoku, que é roupa e comida, no sentido que você fala, roupa e comida são coisas básicas da vida e tudo mais. Aqui, gente, é uma coisa, a palavra itai, ela é uma palavra que ela vai significar o obi que você amarra o kimono, tá? Você amarra o kimono com o obi. E então, itaisui, na verdade, significaria, deixa eu passar para o próximo até. Itaisui significaria um rio tão fino, um rio tão fino, que esse rio ele seria do tamanho da largura de uma faixa de obi, ou seja, muito fino o rio. E isso mostra que a distância entre essas duas coisas é de um rio fino, ou seja, muito próximo, né? Então a gente tem ichi, itai que é a faixa de obi, sui. Itai sui seria um córrego de água tão fino que é como se fosse uma faixa de obi que amarra o kimono. Então nós temos aqui o kanji de obi, que é a faixa para amarrar o kimono, e as palavras com esse kanji. Taishitsu, levar para casa. Você levar livro para casa para ler, sabe? Vou levar para casa esses livros da biblioteca. Taishitsu suru. E taito é uma palavra usada para você carregar a espada. Então esse kanji, ele tem muito essa ideia de você carregar alguma coisa, né? Carregar os livros, carregar para casa, carregar, talvez amarrar o kimono, né? Então você prender alguma coisa e levar consigo. Tem um pouco esse significado. E também, por último, aqui o kanji de água. O kanji de água, que é mizu, né? Mizu, água, vamos beber água. E a gente tem as palavras suisei, que significa Mercúrio, o planeta Mercúrio, e suyobi, que significa quarta-feira. E aí nós temos aqui, por último, a frase Chugoku to Nihon wa ichi itaisui no aida desu. A China e o Japão são praticamente vizinhos. E isso a gente vai falar não só de distância, mas da proximidade entre esses dois países. E esse é o Yojijukugo Ichi Itaisui. Agora nós vamos ver essa palavra aqui, Ichigen Koji, eterno crítico. Uma pessoa que sempre critica, tem sempre uma coisa para falar, sempre tem algo a dizer. Essa palavra ela é formada primeiro pelo kanji de vocês vão ver que tem vários Yojijukugo com esse kanji. A gente tem aqui ichiban, primeiro, hitotsu, um objeto, né? E aqui a gente vai ter a palavra gen, o kanji gen, que significa fala, tem ideia de falar alguma coisa. E aí nós temos aqui as palavras gengo, que significa idioma, e a palavra yu, que é o verbo dizer. Depois nós vamos ter aqui o kanji de existir, e nós vamos ter também o verbo estar, e nós vamos ter o verbo também nokoru, que significa ficar em algum lugar, tipo, todo mundo vai e você fica, né? Nokoru, eu vou ficar aqui fazendo o que tem que fazer. E nós temos um kanji interessante aqui, é o kanji de samurai. Esse kanji de samurai, ele não é só esse, tem outro kanji de samurai. Mas esse aqui, ele é o de samurai também, e ele tem a ideia de um homem honrado.
Então, nós temos aqui a própria palavra bushi, que também significa samurai. Bushi, que é um guerreiro de honra. E é usado em várias palavras, várias profissões no Japão. Inclusive, advogado, que é bengoshi. Muito interessante, né? Bengo é tipo você fazer defesa de alguém, né? Bengo suru é você advogar para a pessoa, né? Fazer a defesa da pessoa. E o shi é o dessa pessoa, homem de honra, que faz esse trabalho. Então, bengoshi. Vamos ver aqui uma frase de exemplo com essa palavra. Ane wa ichigen koji na hito desu. Minha irmã sempre critica tudo. Ane wa ichigen koji na hito desu. Minha irmã sempre critica tudo que eu faço. E esse é o Ichigen Koji, palavra que significa eterno crítico. Agora vamos para a palavra Ichigo Ichie. Ichigo Ichie, que significa aproveite o momento. Ela quer dizer que você tem um período de vida, um encontro, então você só encontra possivelmente as pessoas uma única vez. As experiências que você faz, elas talvez não se repitam. Então, essa palavra mostra a efemeridade da vida, essa expressão, né? Mostra como a vida é efêmera, como ela pode acabar rápido. Então, aproveite o momento, é o significado dessa expressão. Vamos ver os kanjis. A gente tem o kanji de que nós já vimos algumas vezes aqui, ichi, ichiban, tá na palavra ichiban primeiro, hitotsu, uma coisa, né? Kopu o hitotsu, kopu ga hitotsu arimasu, kopu o hitotsu kaimashita. Um objeto, né? Um copo, por exemplo. E nós temos aqui, seguindo, o kanji de período de alguma coisa aqui. Então, nós temos aqui jiki, estação, fase, tipo uma fase da vida, um período da vida. E kitai, que significa expectativa. Você está esperando uma pessoa por algum tempo, você tem alguma expectativa daquela pessoa. Depois nós temos de novo o kanji de e aí nós vamos ter o kanji de encontro, kai. Alguma coisa kai é um encontro de alguma coisa. E aí depois nós vamos ter o verbo ao, que é encontrar aqui, que eu trouxe como exemplo, ao. E kaiwa, que significa conversa, você conversar com alguém. Kaiwa suru. Aí eu trouxe aqui a frase de exemplo. Ichigo ichie no kimochi de ikiru koto ga taisetsu desu. Ichigo ichie no kimochi de ikiru koto ga taisetsu desu. É importante vivermos aproveitando cada momento. É importante que a gente viva aproveitando cada momento da nossa vida. E esse aqui é o Ichigo Ichie. Agora eu vou trazer para vocês Ichigon Hanku. Ichigon Hanku é nem uma mera palavra, ou uma mera palavra, depende de como você fala na frase. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que essa palavra funciona. Vamos ver aqui que a gente vai usar o kanji de aqui, de novo o kanji de ichi, ichiban, hitotsu, né? E aqui a gente vai ver que depois tem o kanji de dizer. A gente já viu algumas palavras com kanji de dizer. Gen fala, dizer alguma coisa, né? E nós temos a palavra gengo, que é idioma, e yu, que é dizer alguma coisa. Aí depois nós vamos ver han significa metade de alguma coisa. Hanbun, metade de algo. Por exemplo, se eu pegar esse copo e cortar ao meio, vai ser metade do copo. Sono kopu no hanbun. Até eu posso falar de quantidade, metade da água. Sono mizu no hanbun kudasai. Mizu no hanbun choudai. Me dá metade dessa água aí, né? Metade de uma quantidade ou metade de alguma coisa. E hansode é manga curta, tipo manga aqui. Isso aqui é uma super manga curta. Hansode desu. É manga curta, não é comprida, né? Ela não é até aqui, ela é curta. Hansode. E a gente tem ku é uma palavra que significa, esse kanji significa trecho, no sentido de um pedaço de alguma coisa, geralmente tem a ver com trecho de texto, um pedaço de um texto. E aí a gente tem uma palavra curiosa, que é monku, que é reclamação. Aí você pode até juntar com aquele outro kanji de dizer monku o iwanai de, não reclame. Monku yuna, não reclame, pare de reclamar. Você pode usar dessa forma. E a gente também tem aqui haiku, que é um poema.
Haiku é um tipo de poema curto japonês que evoluiu do haikai, ou alguma coisa assim. É um poema curto que é tradicional da literatura japonesa, o haiku. Vamos ver aqui uma frase de exemplo. Ane wa pui to shite ichigon hanku mo iwazu ni heiya kara deteita. Minha irmã ficou de mau humor de repente. Pui to shite, pui to suru é você ficar de mau humor de repente e sair de perto, né? Pui to shite ichigon hanku mo, quer dizer, nenhuma palavra ela mencionou. Mo iwazu ni, sem dizer, heiya kara deteita. Ela saiu do quarto. E essa aqui é a palavra ichigon hanku. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula com Yoji Jukugo. Escrevam para mim o que vocês acharam. Se vocês acharam interessante, se vocês acharam muita informação, contem para mim o que vocês sentiram vendo aqui. Essa aula aqui especial que eu fiz para vocês. Comentem se vocês querem mais. Quem quiser mais, por favor, comente. Quero mais Yoji Jukugo. Quero mais Yoji Jukugo. Mônica, me ensina mais Yoji Jukugo, que eu vou ensinar mais para vocês, tá? É muito interessante e importante saber esses Yoji Jukugos, não só porque assim vocês aprendem bastante kanji e bastante palavra através desses kanjis, mas assim também vocês vão conseguir se expressar com mais exatidão. Então vamos revisar. O que a gente viu hoje? A gente viu Akusen Kudo, batalha difícil e sofrida. A gente viu Iku Doon, em uníssono, todo mundo junto. A gente viu Ishin Denshin, telepatia, você conseguir se comunicar com uma pessoa só com o poder do olhar. Nós vimos também Ichi Itai Sui, é você ser muito próximo da pessoa, você ser praticamente vizinho, você ser uma pessoa que tem uma relação próxima à outra. A gente viu Ichigen Koji, eterno crítico, uma pessoa que tem sempre alguma coisa para dizer, sempre diz alguma coisa. A gente viu também Ichigo Ichie, aproveite o momento, aproveite a vida. Vamos curtir cada minuto da nossa vida. A gente viu também Ichigon Hanku, nem uma palavra, nem uma mera palavra. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem o que vocês acharam e, por favor, se inscrevam aqui, deem um joinha aqui no canal, que é importante para mais pessoas poderem conhecer o canal e poderem aprender japonês cada vez mais. Você quer aprender japonês? Não se esqueça de se inscrever para o Clube Nihongo Kakumen, que é o meu clube fechado de aulas. Você consegue fazer isso clicando aqui no link que tem na descrição. E também, pessoal, por favor, se você gostaria de contribuir aqui com o canal, o Clube dos Canais está funcionando, é só você acessar esse vídeo no seu computador. O botão não aparece no celular, nem no seu tablet, não vai aparecer, ele só aparece no desktop, ou seja, no computador. Tem um botão de Seja Membro, que aparece aqui embaixo do vídeo, só no computador mesmo. Se você quiser contribuir para o canal, tem uns prêmios legais para quem contribui aqui para o canal e quer ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos estudar!